Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live, a mais uma transmissão aqui no canal da Prática Política, programa Espaço Trabalhista, quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024. Eu peço a quem nos acompanha ao vivo que participe pelo chat, pelo bate-papo, é muito importante a sua interação, a sua mensagem, a sua opinião. O programa Espaço Trabalhista é uma parceria do canal da Prática Política com o canal Em Nome da Rosa, que é idealizado pelo companheiro Cristiano Araújo, que está aqui comigo mais uma vez. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores, aqueles que já estão aqui com a gente e aqueles que eventualmente vão assistir a live depois, né? Bom, eu vinha me contendo, né, Cláudio, um pouco para falar sobre Venezuela, né? Dei alguns pitacos numa última live lá no meu canal, mas não falei de uma forma mais completa. Então, né, como a gente já tem essa parceria já há algum tempo, né, e a gente fala sobre tudo quanto é tema, o que não é o caso lá do meu canal, nós vamos abordar aqui, né, esse tema que tem sido bastante recorrente aqui no teu canal. Vamos falar sobre Venezuela. Será, Cláudio, que temos um novo Juan Guaidó? Né? Essa é a nossa pergunta, né? E claro que a gente também, além da questão aqui, né, seja quem for, né, se é a Maria Corina, se é o Edmundo Gonçalves, independente de quem seja o nosso Juan Guaidó da vez, né? Claro que vamos falar um pouquinho também, né, sobre os últimos acontecimentos dessa eleição que vem trazendo tantas polêmicas, novos episódios, não só na própria Venezuela, mas vem repercutindo também nos nossos vizinhos latino-americanos e no Brasil, que vem sendo muito pressionado em relação aos acontecimentos lá na Venezuela, que começam a entrar em um episódio bastante preocupante e cada vez mais a gente tem visto, né, que o garrote está apertando para o lado lá da Venezuela, mas não se sabe, né, independente de qual for a decisão, se teremos uma saída pacífica, que eu convenhamos, já me posiciono aqui, acho que não terá uma saída pacífica para essa situação tão adversa. Eu quero devolver a palavra para você, te perguntando por onde você quer começar a discutir esse assunto, porque são várias nuances. Tanto é que eu me permiti colocar no título aqui do programa no canal da Prática Política, como Juan Guaidó, o novo Juan Guaidó, afirmando isto, porque já tivemos pelo menos aquele episódio que marcou muito todo mundo em 2019 lá na Venezuela, né, a partir da Venezuela, quando o presidente da Assembleia Nacional, o deputado Juan Guaidó, ele se autoproclama presidente da República Bolivariana da Venezuela e conta na sequência com o apoio de vários países, ao ponto de hoje ainda ser tratado como ex-presidente interino da Venezuela, como se o Juan Guaidó tivesse mesmo tomado posse como presidente interino da Venezuela, como se o Nicolás Maduro, em algum momento desse mandato que vai se encerrar agora no final do ano, ele tivesse sido deposto, tivesse ficado fora da cadeira de presidente da República Bolivariana da Venezuela. Em nenhum momento o Nicolás Maduro deixou de ser presidente da Venezuela desde 2013, mas para vários países e para vários veículos da mídia hegemônica, o Juan Guaidó ele ocupou interinamente a presidência da República Bolivariana da Venezuela, o que nunca aconteceu, na verdade. E eu me refiro a isso e coloquei aqui como uma afirmação no título do vídeo, porque já tivemos esse momento. O Edmundo Gonçalves Urrutia, ele assina uma nota como presidente eleito da Venezuela, quando nós sabemos que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou e já proclamou a vitória da vitória do Nicolás Maduro para mais um mandato até 2031. Então eu quero devolver a palavra para você, te perguntando por onde você quer começar a destrinchar esse assunto. À vontade. Cláudio, excelente pergunta, né? A confusão está tão grande que, sim, essa pergunta é fundamental. Por onde nós começamos? Bom, Cláudio, eu quero começar inicialmente falando de um modo geral para os militantes que simpatizam com a esquerda, né? Ou que estão próximos a isso, né? Ou se tu te diz um progressista liberal, eu também quero falar contigo, tá? Primeira coisa, Cláudio, não é o que a gente deve realmente debater sobre essa questão envolvendo a Venezuela, nós
não devemos ir para o temário da eleição ou para o temário da ditadura versus democracia, né? Isso foi um assunto que nós tivemos em off, e é um assunto que eu abordei no meu canal e que eu quero colocar isso novamente. Pessoal, não caiam nesse debate entre democracia versus ditadura. Vou repetir. A Venezuela não é uma ditadura, tá? Como eu e o Cláudio a gente falou, o Maduro, o Chávez, ou o projeto bolivariano, ele resolveu pisar os pés em duas canoas, né? Ele não se decidiu muito bem o que ele quer. Sabemos que o Maduro, e eu não tenho problema de dizer isso, o Maduro é uma liderança autoritária, certo? Mas nem toda liderança autoritária é um ditador. Por exemplo, eu considero o presidente Vladimir Putin uma liderança autoritária. Isso significa que ele é um ditador ou que a Rússia vive uma ditadura? Não. O presidente Recep Erdogan, eu acho ele uma liderança autoritária, na minha avaliação. Mas a Turquia vive uma ditadura? Não vive uma ditadura. E ele também não é um ditador, né? Então, eu quero já esclarecer esse primeiro ponto. E, assim, eu nunca vi uma ditadura com tantas eleições. Eu nunca vi uma ditadura, Cláudio, em que nós temos organização popular, como o ex-presidente Chávez fez, com organizações paroquiais, com organizações nos bairros. Ele criou muito daquilo que a esquerda fala de poder popular. Eu nunca vi, Cláudio, uma ditadura onde existe o voto para te conferir, o voto verificável. Eu nunca vi numa ditadura. Eu nunca vi, Cláudio, numa ditadura que a oposição é maioria. Em 2015, a oposição venceu. Para quem está perdido, eu quero dizer isso. Para quem está perdido, a oposição venceu a eleição em 2015 e seguiu até a eleição de 2018, quando os chavistas, né, acabaram vencendo na eleição, tá? Outra coisa, eu nunca vi uma ditadura onde tu pode interpor recursos para questionar resultado eleitoral. Aliás, como vai ser uma ditadura se a oposição concorre? Eu confesso que eu fico perdido, assim, em relação a esse negócio de ditadura, porque as eleições, dentro de uma perspectiva de uma democracia liberal, não são livres? Concordo, não são mesmo, tá? Dentro de uma perspectiva liberal, não é mesmo, não é uma eleição livre. Só que, cara, esse negócio aí de ficar, a gente tem aqui um meme aqui, para quem não nos acompanha, a gente tem um meme que o Maduro é o cara do Ministério Público, é o juiz, ele é o presidente, ele é, sei lá, cara, o cara que trabalha em algum órgão de fiscalização, ele é tudo, né? Só que não, pessoal, não é isso, tá? Não é nada disso. Por isso, Cláudio, a gente não pode cair nessa besteira de dizer que Maduro é um ditador ou que a Venezuela vive uma ditadura. Em relação às eleições, agora, tá? Pessoal, eu quero deixar bem claro, a oposição nunca respeitou quando perdeu. Nunca respeitou. Basta lembrarmos do golpe, aquele que vocês sabem, né, que tem a Revolução Não Será Televisionada, que virou um documentário, né, que tentaram um golpe, né, em 2002, né, que inclusive colocaram um grande magnata
venezuelano para ser um presidente fantoche dos Estados Unidos, com aval do exército, tá? E, Cláudio, 2006, eu não lembro assim se houve tantas contestações, porque eu acho que o outro candidato era de esquerda, então acho que não deu tanto problema. Mas a partir de 2013 deu problema. Que é aí que começou esse negócio aí. É importante a gente colocar as coisas, Cláudio. É a partir de 2013 que começa esses papos de fraude para cá, fraude para lá, de presidente ilegítimo, e começou essa confusão lá dentro da Venezuela. É de 2013 para cá que essa confusão se estabeleceu, né? E desde então, a direita nunca reconheceu os chavistas. Inclusive, o pessoal aí chegou até a abdicar da disputa em algum momento. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, pessoal, não caiam na besteira por aí de ficar, esse Maduro aí é um ditador, é só apresentar as atas e blá, 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 blá. Pessoal, em 2016, a oposição venceu, tá certo? Mas, assim, sei lá porque... 2015, perdão. Quando o Maduro estava no poder, eu sei lá, eu não entendi até hoje isso, Cláudio, que houve contestações na época também, e esse pessoal ficou aí xaropeando na volta, dizendo, quando a oposição subiu ao poder legislativo, eles ficaram enchendo o saco, dizendo que a eleição que tornou o Maduro presidente foi fraude. E assim, os caras participaram, cara, é o mesmo sistema, tudo igual, não mudou nada, não mudou nada. E simplesmente havia contestações sobre a legitimidade do presidente, do então presidente Nicolás Maduro, que, né, estava assumindo o cargo. Então, veio a eleição 2018 e de novo essa besteira de que a eleição foi fraude. De novo isso. E aí tem um capítulo muito especial aqui, Cláudio, que eu quero lembrar aos nossos espectadores. Não foi só o Maduro que eles disseram que era um presidente ilegítimo e que a eleição foi uma fraude. Não, a oposição dizia que a Assembleia era ilegítima, a Assembleia eleita, né? É bom que a gente tenha isso em conta, né? Então ali é um cenário... Cristiano, Sim, claro. se me permite, só nesse ponto, Claro. para que o público não fique confuso, né? Porque em 2015, de fato, venceu a eleição. Venceu a eleição, a Isso. oposição, e assumiu o comando, a maioria na Assembleia Nacional. Isso, exato. E já assumiu publicamente falando que iria desestabilizar o país, que o único objetivo Perfeitamente. da oposição era derrubar o Maduro. Isto, palavras de deputados eleitos em 2015. Do Leopoldo Lopes, se eu não me engano. Foi ele que disse isso, eu não lembro, mas acho que sim. Teve de um Jorge Alupe, alguma coisa assim, eu vou pegar o nome aqui, que foi o presidente, chegou a ser presidente da Assembleia Nacional antes do Juan Guaidó. Então, o que aconteceu foi isso. Aí, como a oposição manteve essa postura, defendeu essa postura de desestabilização, vem a história da Assembleia Constituinte, que aí sim foi desacreditada e deslegitimada pela oposição na sequência, né? Isso, perfeito. Que é 2018, né? 2017, 2018 esse processo, e meio as marimbas e todo aquela perfeito. de caótica e desestabilização na Venezuela. Isso, mas assim, é bom a gente lembrar, né, que essas confusões, elas começaram já lá em 2013, né, e aí o negócio foi escalando, né, até nós chegarmos ao Juan Guaidó, né. Qual o nome aqui, Cristiano? Eu peguei o nome aqui só para o público ter, Henry Ramos Alupe. Ele foi um dos primeiros, antes mesmo do Juan Guaidó,
a manifestar que o único interesse, o único objetivo da oposição vitoriosa em 2015 era derrubar a Revolução Bolivariana, tanto é que em 2016 eles tomam posse na Assembleia Nacional, mas não despacham, inclusive eles passam a Sim. travar a agenda do governo Maduro, tanto é que aí em 2017 inicia a discussão da Assembleia Constituinte, que é eleita, Uhum. toma Isso. posse e substitui a Assembleia Nacional. Exatamente, isso. Cara, a partir até o Leopoldo Lopes também já disse coisas muito parecidas. O Capriles também, mas o Capriles ele tinha um jogo de cintura um pouco mais da malandragem, né? Ele fazia mais nos ambientes fechados. Agora o Leopoldo Lopes era abertamente, né? Pelo que eu tenho assim de uma vaga lembrança do Leopoldo Lopes, né? Mas cara, então, né, daí subiu o Juan Guaidó, né, e a gente sabia que ele era um fantoche, né, que ele estava construindo a imagem dele a partir da imagem internacional. Ele tinha, sim, um apoio interno na Venezuela, mas era um apoio que não ia fazer com que ele tivesse a força necessária para se impor como presidente autoproclamado. Não tinha como, né? E agora, Cláudio, nós temos uma situação um pouco diferente, né? Porque o tempo passou, os Estados Unidos viu que o Juan Guaidó não ia conseguir ser a liderança que eles esperavam, porque se apostou muito, né? Tanto é que nós tivemos operações na Venezuela comandadas pelo Joe Bolton, né? Que era lá o homem de guerra, né? Um dos falcões do Partido Republicano, né? E acabou não dando certo. Aos poucos, o Guaidó acabou sendo desacreditado, tanto é que hoje ninguém mais ouviu falar desse cara, ninguém sabe mais quem é, né? E agora nós estamos de novo, né? Envolto no processo, né? Agora com dois nomes, essa é uma grande diferença, Cláudio, em relação ao Guaidó de lá do passado para esse Guaidó de agora, porque o Guaidó de agora ele não se projeta como o Guaidó, né? O Guaidó, tudo bem, ele sabia, né, do risco, mas ele estava lá no diálogo com o presidente dos Estados Unidos, ele estava em diálogo com o presidente do Brasil, né, ele fazia o diálogo com os atores internacionais. O Gonçalves Urrutia não faz rigorosamente nada, né? Tu não vê grandes ações por parte dele, tu não vê, ele não tem espírito nenhum de liderança. Essa que é a verdade. Eu até digo que ele é cara, não é exagero, tá? Eu até digo que não é exagero dizer que ele é um laranja da Maria Corino, tá? Não é exagero, pior é que é verdade. Quem diz isso está falando a verdade, porque quem está falando com as lideranças internacionais é a Maria Corino Machado, não é o Gonçalves Urrutia, né? E então, cara, nós temos essa grande diferença entre o Gonçalves Urrutia, né, e a Maria Corino em relação ao Juan Guaidó. O Juan Guaidó, querendo ou não, ele se colocava como uma liderança, ele foi reconhecido muito mais rápido do que seja Corina, seja Urrutia, eles não são reconhecidos. Até mesmo, né, alguns países que fizeram algumas falas fortes em relação à eleição acabaram dando uma recuada em relação ao apoio, né, seja do Urrutia, seja da Maria Corina. Mas o fato é que, Cláudio, a diferença entre o Guaidó de ontem e o Guaidó de hoje é que hoje são duas pessoas que poderiam ser o Guaidó, só que quem está assumindo a liderança é aquela que, né, foi alijada do processo, enquanto que aquele que se colocou na eleição, né, está calado. Ô, Cristiano, enquanto você falava, estava escutando você, mas eu estava pesquisando aqui porque assisti a um vídeo muito bacana e encontrei. Olha a alegria, né, quando você está pesquisando algo e encontra. Eu encontrei um vídeo porque você falou de 2006 e não é de hoje mesmo que a oposição, ela tem essa postura de
ao mesmo tempo que não reconhece o resultado, ela também aponta que ela venceu. Não é Sim, só não reconhece o resultado, porque uma coisa é alguém não reconhecer o resultado e falar assim: "Vamos apurar, porque eu suspeito que houve fraude". Outra coisa é não reconhecer o resultado e se autoproclamar. Até nesse sentido, independentemente de quem vai ser o Juan Guaidó da vez, isso já aconteceu, porque sim, é verdade. onde já se viu no caso, o candidato Edmundo Gonzalez Urruti assinar um documento, inclusive um documento muito temerário, porque é um documento em que ele convoca as Forças Armadas Bolivarianas a descumprirem com o que está previsto na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Além do conteúdo temerário, ele assina como presidente eleito da Venezuela. Mas eu quero mostrar para vocês um vídeo que eu estava assistindo esse programa, e aí ele decidiu, o apresentador aqui, que é um chavista, tá? É um influencer chavista. Eles Uhum, fizeram eles fizeram um catado de todas as eleições em que a oposição foi lá e reclamou. E não começa em 2006, começa em 2004. 2004, a oposição já vai para emissoras internacionais, principalmente, né, para grande mídia uhum, nacional, falar, sim. cantar fraude. Vamos lá, vamos exibir aqui, porque isso é bem marcante. Eu assisti o programa com esse jornalista aqui. Eu, sinceramente, não sei o nome dele. Eu sei que ele trabalhava lá na emissora oficial da Venezuela e agora ele tem o próprio canal dele no YouTube, La Iguana TV, que é um canal da Venezuela, um canal no YouTube. E aqui nesse trecho ele fala, né, eles conseguem fazer um VT mostrando todas as vezes em que Uhum. a oposição foi lá e questionou o resultado desde 2004. Vamos escutar juntos. Siempre el mismo cuento del fraude. Nos vamos a dedicar a recabar los elementos probatorios para comprobar ante Venezuela y al mundo el gigantesco fraude que se le ha hecho a la voluntad popular. El resultado del CNE no es la diferencia. Nosotros no vamos a reconocer Olha, un resultado. No Capriles. reconocemos los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral. Que no reconocemos este proceso electoral como válido. Para nosotros no hubo elecciones. Debo decir algo. El 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las no han sido tenemos. entregadas la mayoría de las actas. Pero nunca entregan pruebas. tá aí então, ó. Não, só para deixar aqui registrado o crédito, né? La Iguana TV, aqui no YouTube. O responsável é este jornalista que por um tempo trabalhou na Venezuela de televisão e venezuelana de televisão, que é a VTV, e agora ele tem o próprio canal dele, que é esse canal lá, Iguana TV. E eu estava assistindo o programa dele, aí ele exibiu esse VTzinho, eu fiquei, pô, eu quero cortar esse vídeo para exibir também lá no canal, porque é para dar um pouco do contexto em que nós afirmamos que a oposição sempre tem essa postura. Não é exagero. Pois é, eu pensava, né, tomo como data, né, o ano de 2002, né, porque, assim, é um marco significativo, né, porque nós tivemos ali uma mudança constitucional, né, para quem não sabe, né, o presidente Chávez se elegeu em 98, e aí ele faz uma nova eleição porque ele mudou, né, ele mudou para 6 anos o mandato. E aí não respeitaram o resultado, né? Não respeitaram. Em 2002 tentaram aquele golpe fracassado, né? Depois teve essa eleição de 2004 que o Cláudio comentou aqui, provavelmente é uma eleição legislativa, essa de 2004. Então aí tá aí, pessoal, viu? Então isso aqui, Cláudio, cala a boca de muita gente que tá por aí. Ai, mas é só apresentar as atas. Pessoal, aprendam. A oposição não respeita a Revolução Bolivariana, tá? Aqui, ó, o jornalista matou a pau, mostrou 2004, mostrou 2003, mostrou 2013, mostrou 2018. Eles não reconhecem, eles sempre alegam que é fraude, sempre. E, ó, e tinha ata, viu? Tinha ata, em outras ocasiões, esses caras foram chamados para apresentar as provas e eles não vão para apresentar as provas. Então, pessoal, eu faço assim um exercício gigante,
de compreensão de quem, por exemplo, fala, pô, mas é só apresentar as atas. Eu também quero, eu mais do que nunca quero que se apresente as atas, né? Eu mais do que nunca, fiquei sabendo aí que vai levar 15 dias para o Tribunal de Justiça fazer a avaliação, né, das atas. Cara, eu mais do que nunca também quero, porque no momento que nós tivemos as atas, aí eu quero ver qual vai ser o argumento da oposição. Mas, pessoal, entendam, tá? Não, em outras ocasiões teve ata, teve todos os mecanismos de verificação, tá certo? E a oposição nunca respeitou. Não caiam nessa balela de, é porque ele não apresentou as atas. Pessoal, entendam o jogo. A oposição já estava tudo esquematizado. Eu e o Cláudio, a gente conversou isso aqui em off. Pessoal, vocês acham que foi por acaso que eles começaram a colocar um monte de pesquisa de um só instituto dizendo que a oposição estava na frente? Vocês acham que foi por acaso que eles fizeram... lembra, Cláudio? Antes de ser declarado o resultado, a oposição já tinha o Edmundo Gonçalves, a Maria Corina, fizeram ali uma espécie de uma coletiva de imprensa, disseram que tinham 30% das atas e eles disseram que eles tinham vencido a eleição, pessoal. Para quem não acompanhou aqui a transmissão do Cláudio, eu quero dizer isso para vocês. A oposição tinha 30% das atas. E eles já estavam declarando como vencedores. Então, olha o que vocês... Pessoal, presta atenção no serviço. Porque, de novo, os caras já estavam aí, pesquisa rodando, dizendo que a oposição estava com muita chance de vencer. Esses caras já estavam tudo esquematizado, falando já que tinha que cuidar com as fraudes. Eles já estavam preparando o terreno, pessoal. Não foi por acaso que esse pessoal foi para uma espécie de uma coletiva de imprensa e eles falaram que tinham 30% das atas e que eles, inclusive o Cláudio falou que era temerário, né, Cláudio, chegar assim e dizer, pô, mas com 30% os caras dizer que estão na frente, que são os vencedores, que negócio é esse? Isso é meio irresponsável, né? Eu lembro que o Cláudio falou. Fala aí, Cláudio. Assim, ia se confirmando, né, aquilo que todo mundo já esperava. Agora, também não podemos deixar de falar, eu sei que você vai falar, da do próprio Conselho Nacional Eleitoral diante dessa eleição. Porque o processo, ele transcorreu, ainda que a grande mídia aqui no Brasil tenha dito que não transcorreu com normalidade, em que o Maduro aparece mais vezes. Cara, o Maduro tem o apoio de 13 partidos. O Maduro é o presidente do país. O Maduro não é só o presidente do país, ele é líder de uma revolução. Exato. Isso já dá o caráter de que a Venezuela não é semelhante ao Brasil naquilo que nós temos aqui como algo que seria virtude, né? A separação dos poderes, o que não é verdade também, sendo bem sincero com o público. O que acontece na Venezuela, explicitamente, acontece aqui nos bastidores. É que lá, eles transmitem na TV estatal. Então lá o Maduro vai no Tribunal Supremo de Justiça, ele senta lá para conversar com as ministras que estavam lá, e a TV estatal transmite. Não com áudio, mas transmite a imagem do presidente sentado e das ministras em pé escutando o presidente. Aqui isso acontece nos bastidores. Isso acontece nos bastidores, não é com Lula. Bolsonaro, Lula, Temer, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, desde sempre. Acontece nos bastidores. Só que lá não, lá eles transmitem. Lá eles transmitem isso. Certo? Dito isso, o papel do Conselho Nacional Eleitoral nessa história toda é muito importante. Porque o próprio Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que realiza essas eleições, são 31 eleições desde o início da Revolução Bolivariana, 31 eleições, pelo menos é o número que eu consegui encontrar. Tem gente que fala que teve mais eleições, mas eu encontrei 31 eleições e uma dessas eleições a oposição venceu, que foi de 2015, que inclusive não aparece no vídeo ali. Não foi o único momento em que a oposição não saiu a falar que não reconhecia o resultado do Conselho Nacional Eleitoral. Mas o papel do Conselho Nacional Eleitoral é muito importante porque não é uma cobrança indevida. Ainda que eu tenha perguntado a quem já veio aqui no canal se
se cabe a todos nós cobrar do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela alguma coisa, e vocês podem me dizer, mas isso não cabe a nós, isso não é da nossa alçada, a gente não deve meter o bedelho onde a gente não é chamado, isso não é da nossa conta, mas mesmo assim, mesmo que não seja da nossa conta, mesmo que não seja da nossa alçada cobrar o Conselho Nacional Eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o CNE, divulgou um cronograma, no qual ele dizia no cronograma que no dia seguinte da votação seria publicado no seu site os resultados da eleição. Mas a Venezuela sofreu um ataque hacker, como é a versão do próprio governo Maduro desde domingo. Ainda que a Venezuela tenha sofrido um ataque hacker, e aqui não é levantando suspeita, é mais porque não faz sentido o Conselho Nacional Eleitoral manter o seu site fora do ar, não só o Conselho Nacional Eleitoral, é bom que se diga, vários sites da institucionalidade da Venezuela, não vou nem me referir ao governo, porque o CNE é um poder à parte, né, da República Bolivariana da Venezuela, não pertence ao governo, como é em outros países, né, que o governo, como é na Argentina, por exemplo, que a organização das eleições fica a cargo do governo. No caso da Venezuela, não. O poder eleitoral, a justiça eleitoral é um poder à parte, né? É o quinto poder lá da República Bolivariana da Venezuela. Dito isso, o Conselho Nacional Eleitoral, até agora, não fez questão nenhuma, zero, de retomar o seu site. Assim como tem o site, por exemplo, da VTV, da Venezuelana de televisão, que está fora do ar desde domingo também. E quem está dando satisfação sobre todo esse processo é o Maduro. É o Nicolás Maduro. Que, como o Cristiano falou, o Nicolás Maduro é tido já para o mundo todo como o guarda da esquina lá numa avenida de Caracas, na Avenida Bolívar, e o presidente da República Bolivariana é o policial, é o promotor, é o procurador, é o gari, é o médico, é tudo. Então, assim, Cristiano, não dá para desconsiderar o papel que o Conselho Nacional Eleitoral está tendo desde, não a realização da eleição, mas desde do anúncio do resultado. Porque caberia e cabe ao Conselho Nacional Eleitoral, só cabe a ele legitimar quem venceu, anunciar quem venceu, proclamar quem venceu e, principalmente, garantir a lisura do resultado. Porque a lisura do processo, ele garantiu. A lisura da campanha, o CNE da Venezuela garantiu, ainda que a mídia hegemônica chie, mas garantiu. As campanhas puderam fazer atos, puderam distribuir santinhos, puderam fazer campanha com muita tranquilidade na Venezuela, muita tranquilidade mesmo. Não por acaso as imagens mostrando os atos da Maria Corina pelo país, né, pela Venezuela toda, também circularam aqui no Brasil. Então, a campanha transcorreu com normalidade, o voto em si também transcorreu com normalidade. O único ponto sensível de toda essa discussão é o resultado. Por quê? Porque o CNE divulgou 2 boletins atestando a vitória do Nicolás Maduro, mas até este momento sequer divulgou o resultado por estado, ou melhor, o resultado que foi transmitido, que garante esses 2 boletins, que é o pleito de todos os países que estão neste momento tentando entender o que aconteceu lá na Venezuela no domingo 28 de julho. Então, o que a oposição ela iria reclamar em toda circunstância, né? Com certeza. O que a oposição está fazendo, e aí para terminar, o que a oposição está fazendo, Cristiano, é o que está dentro do script. O que o CNE está fazendo, o que não está no script. O que o CNE da Venezuela está fazendo não está no script, porque em todas as outras eleições, com a chiadeira da oposição, o CNE divulgava o resultado, anunciava o vencedor e apresentava, não as atas escaneadas, mas apresentava aquilo que foi transmitido para a Justiça Eleitoral e que sustenta o boletim que foi divulgado. No caso dessa eleição, 2 boletins já foram divulgados. Perfeito. Cláudio, a gente, inclusive, né, eu lembro que quando a gente teve a oportunidade de conversar, tu tinha me questionado a respeito, né, da eleição. Hoje, eu já tenho uma suspeita maior que pode sim ter rolado fraude, né? Eu acho que pode sim ter rolado, né? Afirmar, como eu disse, né, em outra ocasião, eu não tenho como afirmar, eu não sou uma autoridade eleitoral e não sou um grande divulgador científico para eu ficar contestando o sistema eleitoral de outro país, né? Mas eu acho que esse negócio de sistema do CNE tá fora, os caras estão enrolando
todo esse momento em relação à divulgação das atas. Poxa, os caras deixaram inúmeras vezes o Maduro falar por eles, né? Porque a gente falou até, inclusive, isso, né? Que tem sido um problema que as instituições estão se escondendo atrás do Maduro, e aí isso reforça aquela imagem, né? Querendo ou não, Maduro ditador, está acima das instituições, olha lá, como é o Maduro que manda em tudo, né? Reforça, né? E assim, cara, hoje eu começo a desconfiar que sim, tem coisa estranha. Se tem fraude, não sei, mas desconfio que pode ter. E eu vou te falar, eu não acho que a fraude é só de um lado, tá? Eu acho que a fraude tá lá do outro também. Porque, ô Cláudio, ai, que a gente tá por aí, né? A fase da legitimação. A gente está numa fase de legitimação agora, né? Para quem está por fora. Nós temos aí como é que é? O Carter Center, nós temos o Alta Vista, tá? Que é comandado lá por um pessoal lá da Rockefeller. Como é que é o nome do cara, aquele que escreveu Como as Democracias Morrem? Não sei o que, Levinsky, Steven Levinsky, alguma coisa assim, Eu né? acho que é isso, Isso. O Francis Fukuyama, né, tá por trás também, né, de um tal de Alta Vista, é o nome do instituto, tá? E também tem um outro colombiano que também é um instituto de pesquisa independente também, e tem um outro também, cara, tem uns 3 ou 4, né, fora a imprensa internacional, como a WordPress, e tem não é WordPress, é Press alguma coisa, não lembro o nome, mas é uma agência dos Estados Unidos, a CNN também, e tem uma outra também o Washington Post, eu acho, se eu não me engano. Agora, os grupos do jornalismo, eu não vou saber te dizer exatamente. Associated Press é o nome, tá? É essa daí, tá? Esses grupos ligados ao jornalismo, alguns grupos ligados à pesquisa eleitoral, institutos, eles estão pegando as atas que foram para o site, né, disponibilizadas pela oposição, que diz ter 80% das atas, e em cima desses números eles estão dizendo que há indícios fortes de que houve fraude na eleição, tá? Que realmente o González Urrutia venceu a eleição. E aí, Cláudio, eu quero ir para o outro ponto que eu estava dizendo da fraude, tá? Cláudio, nós temos pelo menos mais de uma década de Revolução Bolivariana, tá? O PSUV é um partido, Cláudio, que é hegemônico na Venezuela. Concordamos, né? Concordamos. É o maior partido de esquerda da América Latina, salvo engano, o PSUV, tá? Cláudio, depois de tantas vitórias, seja do Chávez, seja do Maduro, tu acha mesmo que se eles tivessem perdido a eleição, dá para confiar que o Maduro fez 30%, 31%? Cara, eu não acredito nisso mais nem a pau. Não tem como, Cláudio. Não tem como. Para mim, o único caso que eu tenho certeza que é fraude, Cláudio, são essas atas da oposição. É impossível para mim, impossível que o Maduro tenha feito apenas 30%. Duvido. Com toda a hegemonia que ele conquistou, e ainda mais se dizem que ele é ditador. Cláudio, que ditador vai fazer 30% numa eleição? Que o cara tem o poder. Não, Cláudio, não dá. Não tem como. O outro caso aqui, o caso do CNE, que eu acho que estão escondendo coisas, né? A gente está vendo uma postura lamentável em relação ao CNE. Eu não sei se houve fraude, pode ser que tenha, mas eu duvido, Cláudio, que o resultado expressado
é esse divulgado pela oposição. Agora, Cláudio, já que nós estamos falando sobre postura, claro, a gente não pode, de maneira nenhuma, e o Brasil tem sido muito cobrado, né, dos venezuelanos, dos Estados Unidos, de alguns vizinhos também, né, o Brasil tem sido cobrado, sim, em relação a uma posição na Venezuela, e, cara, eu acho que a gente tem que se posicionar assim, tá? Tem que dialogar com o Maduro. Não é mudança de regime, nada disso. Tem alguns países aí que já estão metendo os pés pelas mãos, falando de uma transição de governo. E isso o Brasil jamais deve entrar nesse tipo de conversa. Por quê? Porque a gente não está aqui para a gente desestabilizar uma região ou ficar, e não é a nossa tradição, com política externa, se meter em assuntos domésticos. Não é. Negociar, dialogar, faz parte. E eu acho que sim, porque assim, Cláudio, a gente está vendo que já tem pessoas que estão indo para a cadeia, tem pessoas que estão morrendo nessa brincadeira, e, cara, querendo ou não, essa confusão que está acontecendo na Venezuela mexe com a região inteira, tá? Por exemplo, o Panamá, né, já está muito preocupado, né, em relação a esse caso, porque assim, tem uma floresta lá, que eu não vou lembrar agora o nome da floresta, evidentemente, né, que muitas pessoas cruzam essa selva no Panamá para chegar aos Estados Unidos. E 1/3, se não me engano, são venezuelanos. Então, eles estão tentando fortalecer essa região com policiamento, né, porque eles sabem que ali é um corredor que muitos imigrantes passam por ali para acessar os Estados Unidos, por exemplo, né. A situação tem preocupado a Colômbia, né, porque, assim, né, Cláudio, dos 7,7 milhões que saíram da Venezuela, quase 3 milhões foram parar na Colômbia, né? Então, assim, a Colômbia já se fala, né, em alguns departamentos na Colômbia, como Táchira, por exemplo, né? Desculpa, não é Táchira, Táchira é na Venezuela, desculpa. São próximos a Táchira e Zulia, né? Em alguns departamentos próximos a Táchira e Zulia já estão começando a falar de preparar o orçamento, porque se a situação escalar para algo pior, pode ser que vá rolar uma debandada de venezuelanos para a Colômbia, né? Que a Colômbia foi o país que mais recebeu venezuelanos, né? E depois o Peru. Então, assim, há uma preocupação regional em relação à Venezuela, né? Porque vai ser uma porta de entrada a Colômbia, e eles já falam, né, de preparar o orçamento, já se fala em como é que nós vamos, o que a gente vai fazer? A gente vai restringir a entrada de venezuelanos, que eles já disseram que vai ter dificuldade de apurar, porque eles já tinham criado instituições na Colômbia para brigar não só venezuelanos, mas também, né, povos de outros países mais próximos que escolheram, né, a Colômbia para viver. O Peru, né, que estava adotando uma política anti-imigração muito forte, né, desde que entrou a Dina Boluarte, né, ela expulsou venezuelanos do país, né, disse, eles estão se envolvendo com criminalidade, drogadição, ela usou isso como, não sei se até aonde isso é verdadeiro, mas enfim, eu sei que foi o pretexto que ela arrumou para expulsar venezuelanos do Peru,
né? E eles já foram bem claros que não querem os venezuelanos no Peru, né? Não sei como é que está em relação ao Chile, né, que também recebeu um contingente interessante. O Brasil, até o momento, não se posicionou, né? Mas há vários países aqui na América Latina que estão se posicionando em relação, e um dos países que me chamou a atenção foi a Argentina. A Argentina, né, recentemente, apesar dos discursos fortes do Milei, o como é que é, o porta-voz do governo já falou assim, não, ó, a gente espera lá que a situação se resolva, que tudo transcorra da melhor forma possível, mas nós não, porque eles foram questionados se eles vão reconhecer o Urrutia como vencedor, ele disse, não, a gente não pode se precipitar e sair por aí declarando que uma pessoa que está num processo eleitoral ali, não está resolvida a situação, e a gente vai dizer que esse cara é o presidente. Não, a gente não pode fazer isso, né? Então, assim, não foi qualquer pessoa ligada ao governo Milei, foi o porta-voz, né? Que é quem faz toda a comunicação do governo na Argentina, é o porta-voz. Então, assim, é uma comunicação importante, claro. Vamos lá, porque também isso é muito sério, né? A gente está falando aí de países que não reconhecem o resultado que deu a vitória ao Maduro e que, ao mesmo tempo, não reconheceram a vitória do Edmundo González Urrutia, mas que reconheceram a vitória do Edmundo González Urrutia. Por que tudo isso, né? Olha como é um emaranhado mesmo. Porque, de cara, os países, mesmo aqueles países que são contrários à Revolução Bolivariana, eles não reconheceram a vitória do Maduro, mas também, automaticamente, eles também não reconheceram a vitória do Edmundo González Urrutia. Isso é interessante. Exatamente. Porque com o Juan Guaidó foi diferente, foi automático. Exato, foi automático. Perfeito. Isso indica, de repente, um aprendizado mesmo, uma maturidade, de repente, eu fiquei com essa mesma sensação, Cláudio. De não embarcar naquilo que pode, lá na frente, ser uma mácula para a sua diplomacia, porque os países que apoiaram Juan Guaidó têm essa mácula na sua diplomacia. Porque o Juan Guaidó hoje vive em Miami. O Juan Guaidó nunca foi presidente interino da Venezuela. O Juan Guaidó sequer, ainda que ele tenha sido eleito deputado, ele nunca atuou como deputado. Então, assim, ele sempre foi um ninguém, continua sendo um ninguém, e vários países, principalmente da Europa e os Estados Unidos, têm essa mácula de terem apoiado esse sujeito para derrubar o Nicolás Maduro, e não só o Nicolás Maduro, mas a Revolução Bolivariana. Dito isso, vários países não reconheceram Edmundo González Urrutia automaticamente, mas começou pelo Peru, depois veio a nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos e a Argentina. A Argentina, depois do Ardoni, né? Ardoni, isso, né? Isso. O nome do porta-voz. Depois que o porta-voz falou isso que você reproduziu aqui para nós, a chancelaria da Argentina publicou uma nota hoje falando que quem venceu a eleição lá na Venezuela foi o Edmundo González Urrutia. Então, o que está acontecendo? Que é bem interessante também esse elemento. Há um apoio envergonhado ao Edmundo González Urrutia, e esse apoio envergonhado é porque esses países não sabem o que vai acontecer. Então, diante desse cenário, eu tenho olhado com muito bons olhos, visto com muito bons olhos, a posição do Brasil, da Colômbia e do México, porque já que estamos todos em compasso de espera, é melhor manter a coerência de lá atrás não ter reconhecido a vitória do Maduro, mas também não ter reconhecido a vitória de Edmundo González Urrutia, e aguardar a institucionalidade venezuelana se manifestar. Quem? O Conselho Nacional Eleitoral. Eu digo isso, Cristiano, porque o que está aparecendo para mim é que mesmo aqueles que declararam apoio ao reconhecer a vitória do Edmundo González Urrutia, porque eles publicaram essas atas em um site que não tem legitimidade nenhuma, e eles são parte interessada do processo, esses países estão demonstrando dificuldade para poder sustentar esse reconhecimento. Porque este exemplo da Argentina, de anunciar a vitória, porque foi isso que a Argentina fez semana passada, ela reconheceu a vitória do Edmundo González Urrutia, ela fala que quem venceu a eleição foi o Urrutia e a Maria Corina. E aí, exatamente. Hoje, o porta-voz fala para um jornalista que
olha, não é bem assim, nós não temos como proclamar o vitorioso, nós não temos. E depois vem a chancelaria reforçar que sim, quem venceu foi o Edmundo Gonzalez Rútia, mostra que, olha, eles não estão convictos, na posição que eles deram semana passada, desmentiram hoje e voltaram a dar. Em relação ao Brasil, se você for olhar por esse lado, o Brasil se mantém no mesmo lugar, desde o domingo 28 de julho. O Celso Amorim, mesmo nas entrevistas que ele concedeu ao Kennedy Alencar e também ao Estúdio I, hoje, salvo engano foi hoje que ele falou, o Celso Amorim, ele deixa muito claro que o Brasil procurou o Nicolás Maduro, conversou com o Nicolás Maduro e também buscou o diálogo com a oposição, com a Maria Corina Machado, Sim. com o Edmundo Gonzalez Urrutia. Você, Perfeito. enquanto militante, eu, enquanto militante, sei lá, o público, enquanto militante, talvez isso desagrade, porque nós sabemos o histórico dessa extrema-direita na Venezuela, Claro. sabemos o que eles pretendem. Mas a postura do Brasil, a partir do ponto de vista da diplomacia, está dando de 10.000-0 na Argentina, no próprio Estados Unidos, porque eles não estão convictos. Ué, Com sustenta certeza. então que o Edmundo Gonzalez Urrutia venceu, sustenta, mantém. O Peru, por incrível que pareça, o Peru tá sendo mais coerente e convicto do que a Argentina e do que os Estados Unidos, porque até os Estados Unidos também se manifestaram falando que estão aguardando o Brasil, a Colômbia e o México. Só que depois de terem anunciado o reconhecimento da vitória. E a Colômbia, na minha opinião, também tem tido uma posição muito boa. E esses três países, por incrível que pareça, eu digo isso porque não deve. Eu imagino que para o Petro também não está sendo fácil internamente. Sim, porque, ali do lado, porra. E ele tem a pressão, eu imagino, dessa população, esse segmento da população que é imigrante, mas também deve ter uma pressão dos próprios setores que apoiam ele, à esquerda, porque reconhecem no Maduro e reivindicam também a Revolução Bolivariana, assim como aqui no Brasil há uma crítica da esquerda em relação ao Lula e à diplomacia brasileira, porque o Brasil deveria, neste momento, estar ao lado, na avaliação dessas pessoas, deveria estar ao lado da Revolução Bolivariana e do Nicolás Maduro, e o México, com o López Obrador, primeiro, o López Obrador deu um pito na OEA, que... Aham. Cara, você assiste aquilo, você quer assistir de novo, porque, pô, é sério que ainda hoje consideram relevante a OEA, a Organização dos Estados Americanos? É sério isso? Pô, o López Obrador deu um pito. E depois o López Obrador, ele, de novo, sustentou que o país dele, o México, vai, não é se manter neutro, mas vai aguardar a institucionalidade venezuelana. Então, exato, perfeito. Foi exatamente isso que ele disse. Perfeito. Enquanto esses países aí que se dizem a vanguarda da diplomacia são tão cuidadosos, olha aí, a Argentina soltando nota para desmentir o porta-voz que, por sua vez, desmentiu a postura do governo na semana passada. Eu não sabia, ô Cláudio, eu não sabia dessa aí que a chancelaria tinha se posicionado, eu não sabia. Sim, eu vou compartilhar com o público aqui daqui a pouco, só para deixar registrado, mas foi isso, aconteceu. Logo depois que o Ardoni falou aquilo lá para o jornalista, falou, olha... Pois é, eu vi a fala dele, né, daí eu disse, opa, peraí, mas os caras estão ficando meio envergonhados de apoiar o Urrutia, hein? E é isso aí mesmo, Cláudio, os caras estão envergonhados mesmo. Não é a mesma convicção como foi com o Juan Guaidó, né, que os caras foram lá e, sabe, compraram. Não, o presidente é o Juan Guaidó. Eu vou reproduzir um vídeo agora, claro, porque em meio a tudo isso que está acontecendo na Venezuela, são muitas informações, e aí já que a gente está batendo esse papo aqui, acho que é bacana vocês terem também essas informações, estarem municiados do que está acontecendo, até mesmo essa situação caótica, que eu imagino que as pessoas tenham a impressão que a Venezuela está passando, né? Olha, eles estão lá se matando, não é verdade, isso aconteceu só na segunda e na terça-feira da semana passada, foi contido pelas forças bolivarianas, né? Enfim, pela Guarda Nacional Bolivariana, pelas próprias polícias também. Tá tudo contido, a Venezuela tá seguindo com tranquilidade, uma estranha tranquilidade, vamos ver até quando. Mais de 2.000 pessoas já foram presas, né? Porque vandalizaram patrimônio público, porque realizaram aquelas manifestações violentas de segunda e terça-feira. Mas não quero também que você que está nos acompanhando fique a impressão que a Venezuela está vivendo um cenário de guerra, não é verdade? Não. Nem paraíso e nem cenário de guerra. Perfeito. Porque isso ficou restrito só segunda e terça mesmo. Todo mundo achava, eu achei mesmo, que ia isso durar semanas, dias, como foi as guarimbas lá de 2017, mas não. Por incrível que pareça, o Nicolás Maduro... as guarimbas foi muito tenso mesmo. Sabe, eu estava assistindo um vídeo do Maduro
para deixar aqui essa informação, ele falou em 120 dias de guarimbas em 2017. 120 dias. Este que está falando aqui, porque é o seguinte, está rolando uma ação na Suprema Corte da Venezuela, uma ação para apurar as circunstâncias dos resultados dessas eleições. Isso, exato. E a Suprema Corte foi, olha só, né, por incrível que pareça, a Suprema Corte ela foi provocada pelo Maduro que venceu a eleição. E isso está gerando um debate jurídico na Venezuela. Porque, ora, ele venceu a eleição, como é que ele estaria questionando a eleição que ele venceu? Estou falando porque advogados da Venezuela estão discutindo isso. Ora, qual é a validade de uma ação provocada por alguém que venceu? Geralmente quem provoca é quem perdeu, né? Quem alega exatamente. fraude. E a Justiça Eleitoral, a Justiça da Venezuela, a Suprema Corte, essa sala eleitoral, né, que é como se fosse a primeira turma, a segunda uma turma Câmara, do Brasil, Câmara Federal. Eles chamam de sala eleitoral dentro do Tribunal Supremo de Justiça, que é como se fosse a primeira turma e segunda turma aqui no Brasil, do STF. Perfeito. E essa sala eleitoral chamou os candidatos a presidente, pediu a eles as atas que eles conseguiram com seus fiscais, e quem, por enquanto, está se negando a participar desses ritos todos é o Edmundo González. É o González Urrutia. Sim, ele já foi convocado. Hoje ele tinha que comparecer, hoje ele era obrigado a comparecer, né, e não compareceu, só que aí ele mandou o advogado, que aí eu quero mostrar esse vídeo para vocês, que é o advogado que está na tela aqui para vocês, só pegar o nome dele aqui para poder passar, que é o José Simão Causadija, isso, José Simão Causadija, ele é o advogado representando como se tivesse uma procuração do Edmundo González Urrutia. E veja só o que ele fala à imprensa se contradizendo, porque vamos entender juntos aqui. Miren, no, la instancia para totalizar y hacer el acta de totalización, el único que lo puede hacer es el Consejo Nacional Electoral. Ningún otro órgano tiene competencia para eso. Y hacer el acta de totalización, el único que lo puede hacer es el Consejo Nacional Electoral. Ningún otro órgano tiene competencia para eso. Que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. El único que lo puede hacer es el Consejo Nacional Electoral. Ningún otro órgano tiene competencia para eso. Nicolás Maduro, 2.759.256. Y Edmundo González Urrutia, 6.276.000. Mira, nosotros hicimos una publicación. Pero esa página web no es una página oficial. Ese es su criterio. Nosotros tenemos otro. El único que lo puede hacer es el Consejo Nacional Electoral. Então tá aí, né? Só repassando para o público aqui o nome de novo, né? Esse que falou, por último, é o Manuel Rosales, né? Governador de Zulia, que chegou a ser candidato e que hoje também foi lá representar uma facção dessa oposição. Ele que é governador, então ele, eu imagino, né, tem medo. Isso, ele foi uma das pessoas intimadas, né, quem foi intimado foi o Urrutia, né, o governador de Zulia, e também uma liderança do MUD, né, que também foi convocada, né, a princípio, pelo que eu fiquei sabendo, ele participou também, né, mas o José Urrutia, Luiz Cartaio, acho que é Cartaio. Isso, o Urrutia, ele foi convidado, né, e, de novo, né, não apareceu, e ele deu entrevista por aí, dizendo, não, eu tenho todas as atas e eu posso provar que houve fraude. E aí, olha só o que ele disse. Daí perguntaram para ele, tá, mas espera aí, mas tu tem as atas, tu tem certeza da tua vitória, por que tu não vai lá? Aí disse, não, olha, porque o Maduro disse que se eu aparecer lá, ele vai me prender. Se eu aparecer lá e eu provar que eu vencer, o Maduro disse que eu estarei incorrendo em um crime grave. Então, qual é a imparcialidade desse julgamento se eu já estou condenado? Só que assim, se ele não comparecer, vai dar ruim para ele também, né? E isso, inclusive, é matéria que eu li na imprensa venezuelana também, né? Destacou, né? Então, não tem jeito, meu amigo.
Aparece lá. Tu não tem certeza que venceu? O Maduro disse coisas muito piores para o Guaidó. O Guaidó não pegou um dia de detenção. O Maduro também mete esses loucos também. Tu vai ser preso, rapaz. Estou a aparecer aqui e tal, tu vai ser preso. Eu lembro que ele dizia, né, se ele pisasse na Venezuela, né, quando ele começou a fazer as incursões internacionais para tentar ganhar a legitimidade, aí eu lembro, né, que o Maduro dizia, se tu pisar no solo aqui da Venezuela, tu vai ser preso. E aí, o cara pisou em solo, não deu nada, cara. Então, assim, é pura covardia, viu, Cláudio? E esses caras já foram desafiados outras vezes, como aquele próprio vídeo ali mostrou. Esses caras, eles acusam da fraude e quando são convocados, quando são chamados para provar, nunca provam, nem apresentam recurso. Inclusive, quero dizer aqui para vocês, em 2015, quando eles foram maioria, eles tiveram a chance de fazer o recall, tá? Que é tipo uma moção de censura, que é um dispositivo das democracias parlamentaristas, tá? Existe isso na Venezuela, sabia? Pois é. Na ditadura tem como tirar o ditador, Cláudio. Tu já viu isso? Pois então, dava. E assim, estava na pauta e não aconteceu. Por quê? Por que não aconteceu? Ninguém pautou, Cláudio. Ninguém pautou, de verdade. Não. Jogaram na imprensa e tal ali. Daí depois eles ficaram falando aí na mídia que o Maduro fez uma grande manobra política para não acontecer a tal da moção de censura. Eu não sei se é esse o nome, tá? Mas podem chamar de recall, que daí não tem erro, tá? Mas existia, a oposição teve essa chance, e aí depois eles foram chorar as pitangas lá, que o Maduro fez uma grande manobra política, e por isso que não houve a chance de retirar o Maduro do poder, né? Essa é a oposição, pessoal. E eu quero compartilhar com o público, só para, como eu prometi, né? Tá aqui, ó, o comunicado do Ministério de Relações Exteriores da Argentina, depois que o Manuel Adorni, eu falei Ardoni, mas é Adorni. Então, é Adorni, eu também pensei que fosse o que tu disse. Ardoni, né? Eu também sim. pensei, mas não. Né? Então tá lá. Ele falou, né, para um jornalista que não, olha, não é bem assim, mas tá aqui o comunicado da Argentina, né, falando assim, a República Argentina, tal como havia adiantado em um comunicado oficial emitido em 2 de agosto, conclui de maneira inequívoca que o ganhador indiscutível da eleição presidencial que teve, a eleição presidencial que teve na Venezuela em 28 de julho, é Edmundo González Urrutia. O povo venezuelano se expressou majoritariamente em seu favor, e a vontade popular deve ser respeitada, né? Então, aqui é interessante isso, porque foi depois que o Manuel Adorni, principalmente a repercussão, né, da fala dele lá para um jornalista, de que a gente não tinha condições de proclamar o vencedor, mas está aqui a Argentina, então, segue Peru e Estados Unidos como os países que já reconheceram a vitória da oposição, no caso da Venezuela, né? Porque a maioria dos países não reconhece resultado nenhum, mas esses 3 países, pelo menos, reconhecem a vitória da oposição, né? São os 3 países, pelo menos, que eu pude ver que reconheceram mesmo a vitória do Edmundo González Urrutia, ainda que sem a chancela de ninguém, né? Porque é a chancela deles mesmos. Isso se tornou meio que comum na Venezuela e não deveria, né? Porque, independentemente de você gostar ou não, ou dos países gostarem ou não, no mínimo, os países deveriam ter um pouco mais de cuidado com esse tipo de posicionamento, porque quem garante esse país que na próxima eleição a sua oposição interna não vai fazer a mesma coisa, não vai alegar fraude, reivindicar a vitória e contar com o apoio de países estrangeiros. É um precedente muito perigoso. Eu mesmo não imagino o Brasil. Eu sei que o Brasil é muito grande, que as pessoas acham, o Brasil é muito grande para isso e tal, mas, a partir do momento que você dá liberdade para a sua oposição, de repente, utilizar esse expediente internamente, quem garante que em 2026, aqui no Brasil, ou 2030, ou que seja 2034, sei lá na frente, que alguém fale, olha, lá atrás vocês apoiaram a oposição na Venezuela,
sem a chancela da institucionalidade, porque na verdade é isso. É interessante também esse ponto, encaminhando aqui, Cristiano, de que a oposição não quer vencer o Maduro, a oposição não quer vencer uma eleição, ainda que indique que daria condições para que os chavistas não fossem perseguidos e tudo mais, mas está muito claro com essa postura, principalmente depois do resultado da oposição, que eles não estão dispostos apenas a assumir a presidência da República Bolivariana da Venezuela. Eles querem ter o poder, e eu imagino o poder para, aí sim, realizar perseguições contra os chavistas. Imagino que até haveria uma mudança do nome, como aconteceu na Bolívia. Não dá para o paralelo com a Bolívia é muito pertinente. A Bolívia com a Janine Áñez muda até o nome do país. Sim, perfeito. Boa lembrança, Cláudio. Então, assim, Cristiano, você não acha que nesse caso também, imaginando a oposição no poder, nem chamaria mais República Bolivariana da Venezuela, eu imagino. Porque, ainda que o Simão Bolívar seja uma figura muito maior do que o próprio Hugo Chávez, muito maior, só que o Hugo Chávez conseguiu, ele, enquanto liderança, conseguiu vincular a imagem dele à imagem do Simão Bolívar. E eu imagino que essa oposição não reivindique esse caráter bolivariano de revolução ou de estrutura de país. Porque eu estava dando uma olhada hoje nessa sessão lá na corte, na sala eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, tinha lá um busto do Simão Bolívar na bancada do Tribunal Supremo de Justiça. Então assim, eu fico pensando, se a oposição assumir o poder, isso tudo vai acabar. Tudo, não é só o Maduro que vai ser retirado, não, toda essa estrutura mesmo vai ser alterada. Inclusive, eu imagino o nome do país, Constituição, idem. Então, também olhar por esse lado, né, de uma oposição que não quer só a presidência do país, né? Bom, então, Cláudio, assim, em relação ao nome do país, eu confesso que eu tenho dúvidas. Pode ser? Pode ser. Mas é que a imagem do Bolívar, eu acho que ela é muito forte entre os venezuelanos ainda. Então, assim, eu ainda guardo algumas restrições. Assim, na Bolívia, o Bolívar não tem essa imagem tão forte, né? Agora, na Venezuela, sim. Ele tem uma força muito grande. Então, não sei se eles bancariam isso. Agora, que eles iriam perseguir lideranças venezuelanas, bolivarianas, chavistas, isso eu tenho certeza. Que eles iam aparelhar, que é o que eles gostam de acusar, né, os chavistas, tenho certeza que ia acontecer, a oposição ia aparelhar o Estado, e também faço essa aposta contigo também, Cláudio. Eu tenho quase certeza que eles iriam mudar a Constituição também, né, para uma Constituição de caráter mais liberal, né, não, cara, se tu for ver, assim, sério mesmo, eu convido a todos, se vocês quiserem, vocês leiam a Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Não é se tu olhar, tu não vai ver assim uma Constituição revolucionária, sério mesmo. Olha lá os primeiros 70 artigos lá, não vai ver algo tão revolucionário se comparada com a Constituição brasileira. Sério mesmo, não tem assim, nossa, algo significativo, gigante, assim. Não tem, pessoal. O desenho é muito parecido, tá? É muito parecido com a Constituição do Brasil, tá certo? Então, acho que poderia, por algum motivo mais simbólico, pode ser, Cláudio. Poderia fazer algumas alterações, talvez. Eu sei que em alguns outros países existe o poder eleitoral, né? Eu sei que existe, né? Mas, por exemplo, o poder do povo, eu não lembro de outro país que tenha. Já pode ser um que pode ser riscado. Assim como o poder eleitoral, pode ser que também seja arriscado para ficar 3 poderes, né? Para ficar de acordo com os ditames liberais. Né? Acho que pode sim acontecer algumas mudanças, né? Mas, assim, em relação ao nome, eu te confesso que eu ainda tenho um certo ceticismo, porque o Bolívar tem uma imagem muito forte. E, como eu disse, eles falam por aí, né, de aparelhamento do Estado. Cara, não tenha dúvidas que eles vão fazer. Só que o Chávez,
ele fez o aparelhamento porque ele pensou num Estado não para ele se servir, como, por exemplo, os liberais fazem, como os capitalistas, os burgueses fazem. Não, ele fez pensando numa revolução. Foi para isso que ele tomou o Estado. E, meu amigo, se tu vai fazer uma revolução, tem que aparelhar mesmo. Senão tu não vai fazer. Se tu fizer dentro dos marcos da democracia liberal, como aqui no Brasil, meu amigo, tu nunca vai conseguir fazer nenhuma mudança. Então, ele fez o aparelhamento do Estado, das instituições, para ele levar a Venezuela a uma revolução. Esse era o projeto político do Chávez. Agora, pessoal, de novo, eu não quero que ninguém me tome como... Não que eu me importe tanto com isso, mas tem gente que pode estar achando que eu sou um passapano do Maduro, né? Pessoal, eu quero deixar bem claro aqui para vocês. A minha crítica, como nacionalista, desenvolvimentista, jamais vai ser em relação ao processo eleitoral ou sobre democracia versus ditadura. A minha crítica, não só ao Maduro, mas a Revolução Bolivariana, o projeto bolivariano, ela vai no sentido de não ter feito rigorosamente nada para romper o modelo agroexportador. Jamais, nem Chávez, nem Maduro, investiram em diversificar a economia venezuelana. Acho que houve ali uma janela, assim como houve uma janela para o Brasil, né, com o presidente Lula no seu segundo mandato, e o presidente Lula, lamentavelmente, não soube utilizar a oportunidade. E o presidente Chávez, né, apesar de eu ter um certo respeito, eu diria um respeito grande por ele, mas ele não fez essa grande missão que deveria ser a grande missão da grande pátria venezuelana. O presidente da Bolívia, o presidente Evo Morales, tudo bem, não fez lá uma grande transformação, ele também não conseguiu dar esse passo da diversificação, mas ele estava fazendo essa aposta, ele já estava engatinhando, estava dando os primeiros passos para essa diversificação da economia. E o presidente de agora, Luiz Arce Catacora, com seus problemas, ele está dando continuidade a isso, né? Está fazendo ali joint venture, ele está fazendo algumas apostas um pouco fora da caixa, né? Mas ele está dando continuidade àquilo que o Evo Morales queria, que era buscar a diversificação da economia boliviana, né? Essa era a grande ideia, ali quase no apagar das luzes do governo do presidente Evo. E também, né, cara, o presidente Nicolás Maduro, também pela pressão, porque como eu e o Cláudio a gente disse, né, ele enfrentou pressões tão ou mais duras do que o presidente Chávez. Então, assim, cara, ele burocratizou demais, tá? Ele enfraqueceu muito as organizações do poder popular, ele perseguiu, sim, adversários políticos, né? Por exemplo, o Partido o Partido Socialista, o Partido Comunista, acho que é o Partido Comunista da Venezuela, Partido Comunista, é perseguido pelo Nicolás Maduro na Venezuela, né? E ele também fez uma dolarização da economia que só trouxe mais problema do que ajudou. Ele começou a colocar alguns ativos econômicos, como aquelas criptomoedas, sabe? Ele fez umas bagunças que, putz, cara, foi tudo bem. Ele está encurralado, está tentando buscar alternativas, né? Mas, cara, o Nicolás Maduro não fez boas escolhas, ele burocratizou demais e ele acabou, diferente do presidente Chávez, que buscou o poder popular de fortalecer as instituições revolucionárias.
o presidente Maduro não está fazendo isso. Lamentavelmente, ele está nesse negócio aí, nessa confusão que a gente está vivendo agora, né, do processo eleitoral, ele está falando pelas instituições. As instituições parece que encolheram, sabe? A gente está vendo o CNE, pianinho, né? E quem está falando é ele. É ele que está falando pelas instituições, de novo, reforçando a imagem que a gente comentou, eu e o Cláudio, né, do Maduro ditador. Com Chávez existia um pouco isso, até existia, mas o Chávez, ele fez o possível para fortalecer forças comunitárias, populares, né, para ele poder, de alguma forma, construir um caminho para que não ficasse tudo nas costas dele. Agora, Cláudio, para a gente finalizar, que a gente já está encaminhando aqui, tem uma manobra do Maduro que eu gostei, que eu não sei se ele vai comprar essa briga, mas se ele comprar, eu acho, não vou dizer que vai mudar o jogo, tá? Mas eu acho que ele endurece um pouco a disputa, tá? Nós sabemos que desde o presidente Hugo Chávez, apesar aí das brigas, né, que a gente via, né, o discurso retórico, né, entre Estados Unidos e Venezuela, a gente sabe que a Venezuela vende muito petróleo para os Estados Unidos, certo? A gente sabe disso. Apesar das sanções, apesar do cenário de sanções, para quem não sabe e fica jogando toda a responsabilidade para cima do Maduro, pessoal, desde 2000 a Venezuela já sofre com sanções econômicas. Hoje já ultrapassa aí mais de 900 sanções. Então cuidado quando tu vai colocar a responsa toda em cima do Maduro. Cuidado. E aí, Cláudio, o que aconteceu? O Maduro, ele viu que está ficando acossado, está ficando difícil o caminho para ele. Os Estados Unidos foi o primeiro Estado-nação a dizer que o vencedor é o Gonçalves Urrutia, né? E eles têm feito uma pressão enorme em relação a uma mudança de regime. É verdade isso, eles querem uma mudança de regime e eles estão buscando apoios para isso. É isso que está em jogo aqui, mudança de regime, tá? E aí o Maduro, né, disse assim, não, então tá, vocês querem isso? Beleza. Então, ó, os blocos que eu ia leiloar para os Estados Unidos para explorar petróleo na Venezuela, eu vou passar para o pessoal do grupo do BRICS. Ele vai abrir diálogo com países que pertencem ao BRICS e vai substituir, né, a exploração do petróleo dos Estados Unidos para os países do BRICS. E aí, assim, a gente não sabe o impacto disso, né, Cláudio? Não tem como dimensionar, é uma coisa que foi falada na imprensa, pode ser um blefe do Maduro, não sei. Acho até que pode ser sério, pode ser. Mas se for sério, bom, isso aí mexe um tantinho em relação a essa disputa, porque, né, apesar das retóricas, né, a economia, né, os business, eles falam muito mais alto. Isso não sei se tem um potencial, né, para atrapalhar, mas eu diria que mexeria um pouco com os interesses norte-americanos. Eu arrisco dizer que já estão mexendo, por isso que explicaria em parte esse compasso de espera de vários países. Rapidamente, eu não sou um conhecedor da política venezuelana, eu acompanho a Venezuela aí pelo menos desde 2017, desde 2015, sim, desde 2016, né, 2015 não, desde 2016 eu acompanho um pouco do noticiário na Venezuela, enfim, enquanto jornalista mesmo, e eu tenho só 2 comentários. O primeiro é em relação ao próprio Maduro. Ele substitui o insubstituível. Porque também qualquer coisa que o Maduro fizesse, ele não chegaria nem perto do que foi a liderança para o povo venezuelano do Hugo Chávez Frías. Então, é verdade. Não é pouca coisa também o que o Maduro teve que fazer e tem que fazer enquanto substituto, ainda que ele não chegue nem perto, e eu tenho certeza que nem passa pela cabeça dele substituir o insubstituível
é o Hugo Chávez Frias. Então, isso para mim é assim, isso como eu posso dizer? Isso aqui é agora me fugiu a palavra, mas isso aqui é um ponto de partida que não é passando pano, mas não dá para desconsiderar como o Hugo Chávez foi importante para a Venezuela e como Maduro, sendo ele quem for, quem ele é, independente do que ele fizesse, ele nunca chegaria perto. Então não dá para fazer esse tipo de comparação, é isso que eu quero dizer. Então o primeiro comentário é em relação a isso, ao que o Maduro tem feito, porque até mesmo essa agressividade da oposição, ela se aproveita, ela vê como uma janela de oportunidade a morte do Hugo Chávez. Então, se a oposição passou a ser mais agressiva de 2013 para cá, é porque, é claro, eles enxergaram uma oportunidade. Olha, o líder morreu, o líder deles morreu, o cara que sucedeu vai ter que lidar com esses grupos todos que estavam apoiando o Hugo Chávez. Então, até aí o segundo comentário, tudo que o Maduro fez até aqui, eu, de novo, não sou um conhecedor da realidade venezuelana, mas não me parece que ele teria como fazer diferente. Não me parece. E não é só em relação às sanções. Mesmo sem as sanções, eu não sei se ele teria condições de dar continuidade, principalmente levando em consideração a importância do Hugo Chávez. Então, independente do que ele fizesse, ou do que ele faça, eu acho que não tem muito, não teria muita margem mesmo, o Nicolás Maduro. Então, quando você fala de burocratização, eu acho que foi a saída mais natural para ele diante do desafio de substituir, de novo, o insubstituível Hugo Chávez. Então, assim, eu acho que para ele foi aquela jogada de segurança. Vamos entrar no modo de segurança, arregimentar todos que estavam dando base à Revolução Chavista, com Hugo Chávez, em torno de mim, e tanto é que, por muito tempo, o Nicolás Maduro ele foi questionado, ele ainda é muito questionado, sobre a legitimidade dele ser o sucessor do Hugo Chávez. Mas ele encontrou, exatamente nessa burocratização, a maneira mais segura dele se manter no poder e, com ele, manter viva a Revolução Bolivariana, porque eu também não consigo imaginar esse cenário que algumas pessoas gostam de pintar, de que seria possível disputar a Revolução Bolivariana por dentro. O Diosdado Cabello não faz isso, o Jorge Arreaça, que foi vice-presidente da Venezuela, não faz isso, a Delcy Rodrigues não faz isso, quem mais? O próprio Vladimir Lopes, né, o Vladimir Padrino Lopes, que é o ministro da Defesa, não faz isso. Você não vê nenhum desses atores que são muito importantes para essa revolução se manter de pé, você não vê nenhum deles, em nenhum momento, indicando, ou questionando a legitimidade do Nicolás Maduro. E isso significa que o Nicolás Maduro conseguiu. Porque muito pelo contrário, eles são muito leais ao Nicolás Maduro. Muito leais. E aí eu acho que todos eles compreendem que, para este momento da Revolução Bolivariana, não é adequado disputar internamente. Tanto é que uma das estratégias da oposição em alguns momentos recentes foi exatamente isso, apontar que o Diosdado Cabello podia substituir o Nicolás Maduro, ou que o Vladimir Padrino Lopes poderia, de repente, se bandear para a oposição, e em nenhum momento esses atores tão importantes da vida política na Venezuela, em nenhum momento eles indicaram que poderiam largar o barco da Revolução Bolivariana. E isso é muito importante porque significa que o Maduro, de 2013 para cá, ele vou usar esse termo, né? Amadureceu ao ponto de conquistar essa legitimidade, que era questionada no início do seu governo e que justificou, digamos assim, em parte, aquelas manifestações, as guarimbas e tudo mais, porque acreditavam que seria possível derrubar aquele que veio para suceder o Hugo Chávez, como se fosse possível suceder a figura do Hugo Chávez. Agora eu quero compartilhar com o público o vídeo em que o Nicolás Maduro fala isso, reproduz o que o companheiro Cristiano Araújo trouxe aqui para a gente a respeito da proposta dele para os BRICS, né? Vamos escutar o Nicolás Maduro. Esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS. Sencillo, porque Venezuela não vai detener nada. Então tá aí o corte, né, em que o Nicolás Maduro fala sobre essa estratégia, e como disse o Cristiano, concordo com ele, também acho, Cristiano, que talvez resida aí um pouco da explicação para esse compasso de espera.
não vamos, Uhum. vamos declarar o apoio mais timidamente e tal, porque a gente já tem negócios com a Venezuela e tal, não é tão simples assim. E isso é muito importante, porque se nós fizermos aqui a comparação do Juan Guaidó com o Edmundo Gonzalez Urruti e Maria Corina Machado em relação à autoproclamação, também nós não podemos comparar o período histórico mesmo. 2019, a Venezuela extremamente fragilizada, e agora 2024, em que a Venezuela pode ser o país da região que mais vai crescer em 2024. Exato. Sim. Então, tem tudo isso também. Cresceu 4%, né, a última vez aí, né? Eu tinha visto que em junho cresceu 1%, só no mês de junho, né? Uhum. A inflação no mês de junho ficou em 1%. Então, assim, está controlando a inflação e também está crescendo. E os venezuelanos estão, assim, com a impressão de que as coisas melhoraram, sabe? Quando baixou um pouco as sanções, né? A vida dos venezuelanos melhorou um pouco mais, começou a ter algum volume de comércio, ainda que residual, as pessoas sentiram, né, que a vida dos venezuelanos melhorou um pouco a partir do momento que se relaxaram as sanções econômicas, né? Mas é isso, é verdade, Cláudio, é um cenário econômico também diferente daquele, e as lideranças, seja Maria Corina ou Urrutia, não tem a mesma força que o Guaidó. Não, eles nem assumem essa liderança com tanta veemência como foi o Guaidó. O Guaidó foi muito mais corajoso do que eles, né? Isso é verdade, seja dito. Mas, Cláudio, por mim, né, tá legal, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, nos próximos dias, próximas semanas, para ver se essa situação, né, em relação aí à Venezuela vai se resolver, porque agora, né, todas as máquinas estão aí, né, Cláudio? A gente falou dos institutos de pesquisas, a gente falou dos apoios internacionais, de toda a pressão que existe internacional. Também temos que falar também de pesquisas que estão rolando por aí, que estão dizendo que vai acontecer o êxodo, caso se confirme a vitória do Nicolás Maduro. Se estima aí que até 20% dos venezuelanos podem deixar o país, caso seja confirmado, né? Então, assim, Cláudio, sobra terrorismo para tudo quanto é lado, mas eu mantenho aquilo que eu disse, Cláudio. Eu ainda acredito que, por mais que a pressão esteja forte, o Maduro já passou por crises muito mais pesadas do que essa, e eu tenho certeza que não haverá apoio internacional o suficiente para uma mudança de regime. Para mudar o regime ali, Cláudio, só no modo clássico e olhe lá. Só no modo clássico e olhe lá. A gente viu, né, o John Bolton tentando, né, no modo clássico, né, no modo meio híbrido, né, entre o clássico e a moderna, né, e a coisa não deu tão certo assim. Então, Cláudio, eu acredito que mesmo com todo o apoio internacional, mais cedo ou mais tarde, ou por covardia, ou até mesmo por todo o processo que se construiu da Revolução Bolivariana, com o aparelhamento das instituições, meu amigo, vai ser confirmada a vitória do Nicolás Maduro e só vai restar o choro da oposição. É isso, cara. Cristiano, agradeço demais a gentileza de sempre, a conversa é muito boa. Quero agradecer aqui no chat a Stephanie Brau Clemente, que se tornou membro aqui do canal. Agradeço demais a ela e convido quem mais quiser se somar a financiar coletivamente o canal da Prática Política. Tem aí o clube de membros a partir de R$ 4,99 por mês. Se você tem esse hábito, né, de financiar canais no YouTube, se você já tem assinatura em outros canais, e claro, se puder, quiser contribuir, tem aí o clube de membros, tem também a chave Pix. Isto, claro, se você quiser contribuir financeiramente com o da Prática Política. Muito obrigado, Cristiano Araújo, que é idealizador do canal Em Nome da Rosa. Reforço o convite para que também você que nos acompanha aqui no canal da Prática Política conheça o canal Em Nome da Rosa. O arroba está na descrição do vídeo, tá? Então você clica no arroba e vai direto lá para o canal
do Cristiano Araújo, o canal Em Nome da Rosa, então você procura no YouTube também, na caixa de busca Em Nome da Rosa. Muito obrigado, Cristiano, valeu, viu? Valeu, Cristiano, valeu a quem nos acompanhou, forte abraço. Os 2 convites de sempre, né? Inscreva-se no canal da Prática Política, ajude o canal a continuar crescendo. E se você acompanha podcast, gosta de podcast, acompanhe também o da Prática Política no Spotify, procure por da Prática Política lá, você vai encontrar a nossa versão em podcast. Muito obrigado, muita saúde, se cuidem. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau.